Muito bem. Então, vamos começar com a segunda parte de... Muito bem. Vamos começar com a segunda parte da aula, né, que ficou de derivadas, ok? Então, hoje quero fazer a derivada com uma função. A derivada. Como uma função. Muito bem. Então, só lembrar a definição de derivada, né? Para um número fixo, A, né? A derivada de uma função é definida assim. De f, né, em A. Em A é definida. F' de A. Igual. Limite. Quando H tende a zero, de F de A mais H, menos F de A sobre H, né? Essa é a definição da derivada. Beleza? Agora, se no lugar dessa fórmula a gente coloca um x no lugar de A, né, faria sentido considerar a derivada como uma função. Tá? Então, se mudarmos A por uma variável x, né, temos, né? F' de x vai ser igual ao limite. H tende a zero. F de x mais H menos F de x, né, sobre H. Então, temos uma função. Essa função é chamada função derivada de f. Temos uma função. Se você quiser assim. Onde o domínio da derivada é o mesmo da f, né? Cujo domínio é igual ao domínio da f. Beleza? Então, essa é chamada função derivada. Vou colocar aqui. Função derivada. Vou dar um exemplo agora. Tá? Por exemplo, se f de x é igual a x cubo menos x, né? A pergunta é, encontre a derivada, tá? E vamos, ilustre, né? Vamos fazer um gráfico da f e da f', tá? Para ver qual a relação, né? Então, primeiro vamos encontrar aqui a derivada.
Então, vamos calcular na mão. Então, pela definição, tenho f' de x, é limite, quando h tende a zero, de f de x mais h, menos f de x, sobre h. Essa é a definição. Então, vou fazer a conta, né? Calcular f de x mais h, ou seja, vai ser x mais h elevado ao cubo, menos x mais h, menos x ao cubo, menos x sobre h. Seria assim, né? Então, vamos calcular esse limite agora. A ideia é calcular esse limite. O x é como se estaria fixo, né? A variável aqui no caso do limite é h. Certo? Muito bem, então vamos olhar. Limite. Vamos aplicar aqui a fórmula do cubo, né? X cubo mais 3 vezes x ao quadrado, h mais 3 vezes x h ao quadrado, mais h ao cubo, menos x menos h menos x cubo mais x. Agora, o que a gente pode anular aqui da fórmula? Esse x cubo com quem? Com esse x cubo. Esse menos x com esse mais x. E só, né? Então vai ficar limite. Tende a zero. 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado mais h ao cubo menos h sobre h. Agora eu posso colocar em evidência o h e também anular ele, né? Dividindo, né, por h, então vai ficar limite. Vai ficar 3x ao quadrado, 3xh mais h ao quadrado menos 1. Agora, se é um polinômio, então posso aplicar a propriedade de limite e vou chegar à resposta. Então, a derivada vai ser 3x ao quadrado. Aqui é 0, aqui é 0, menos 1. Então, essa é a forma da derivada de f. De f de x. Lembra que f de x era o quê? X cubo menos x, né? Então, esse é o exercício. Agora, vamos ver qual a relação do gráfico entre eles dois. Ou seja, o gráfico de f, vou colocar aqui. Gráfico de f, e desse lado, vou colocar o gráfico da derivada. Tá? Vamos dividir em duas partes, né? Aqui a função f é essa. É x cubo menos x. Aqui desse lado. Vamos fazer o gráfico da f', beleza? Tá. Aqui x cubo menos x, né? Tá. Bom, usando algum aplicativo, a gente pode ver que o gráfico da f é assim. F de x, né? X cubo menos x. Os domínios são reais, tudo bem. As raízes, se você percebe, as raízes são 0, 1 e menos 1. Então, a função vai ser assim. Vai crescer, vai bater no 0 e vai subir de novo. Então, vai ser aqui menos 1, 0 e 1. Esse é o gráfico da f. E aqui vou colocar f'. F' é quem? 3x ao quadrado menos 1.
Essa aqui é uma parábola, a gente sabe fazer isso, né? O vértice da parábola é 0, 0, 1, né? 0 menos 1. Então é assim. Aqui menos 1. Tá. O que acontece? Como eu sei a relação desses dois? O seguinte, olha só. Presta atenção aqui, que isso aqui é importante, né? Por exemplo, essa derivada, onde ela se anula? Quando é zero? É zero quando 3x ao quadrado menos 1 é igual a zero, ou seja, que x é mais ou menos raiz de 1/3. Tá? São pontos aqui. São dois pontos diversos. E o que significa a derivada de zero para a função f? O que significa, desse lado do gráfico, a derivada se anular? Significa que, como a derivada da inclinação da reta tangente, que passa por um ponto, significa que você está procurando... aqui está a raiz, né? Aqui ficará... Esse ponto diverge que fiz aqui, isso ficará aqui. Menos por exemplo, menos raiz de 1/3. E aqui raiz de 1/3. O que significa esses pontos para a função? São os pontos onde a inclinação da reta tangente é zero. Ou seja, são retas assim, paralelas ao eixo X, né? Tá? Então, por isso que aqui na gráfico da derivada, aqui zera a função. Tá. O que está acontecendo nessa parte, por exemplo, dessa parte antes desse ponto, né? Diverge. A inclinação é positiva, a função, a derivada é positiva, né? Porque a inclinação é positiva. São retas assim. Aí vai se anular. 0. Então, aqui a derivada é positiva. Né? Aqui também continua positiva. Então, vai ser positiva até... aqui talvez já não, né? Então, vai ser positiva nessa parte, né? Aqui também deve ser positiva. Aqui, né? Nessa parte também. E aqui deve ser negativa, né? Que fica assim, retas assim. Tá, então vai ser assim. Cresce, 0, aí decresce. As tangentes, né? As inclinações, 0, aí cresce de novo. Ou seja, aqui é mais, aqui é menos e aqui é mais. Tá. Então, aqui é mais, a função é positiva, a derivada. Aqui chega a 0, aí negativa, 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 e depois chega positiva de novo. Você está em cima do eixo. Tá bom? Então, essa é a referência. Você pode calcular, a partir do gráfico desse, você pode intuir como é o gráfico da derivada. Tá? Assim fazer a conta. Aqui a gente fez a conta, né? Mas, aparentemente, não precisa você fazer toda a conta de derivada simplesmente sabendo qual a inclinação. Tá bom? Muito bem. Então, esse é o... Então, vou fazer uma definição. A gente vai fazer mais exemplos desse tipo, tá? Então, não se preocupe, senão... Mas é essa a ideia, né? Muito bem. Agora, vou fazer uma definição. Uma função f é derivável ou diferenciável, né? Vamos definir assim, derivável. Ou diferenciável, também a gente fala assim, f diferenciável. Se f' de A
existe para todo A no domínio dela. Todo A no domínio da função. Então, se a derivada sempre existir, a gente diz que a função é derivada. O derivado no domínio, é claro, né? Beleza. Então, vamos dar um exemplo de uma função que não é derivável. Então, vamos dar um exemplo. Vamos considerar o valor absoluto. Ou seja, pergunta é, essa função f é derivável? Ou em todo domínio? Ou identifique os pontos todo domínio? Ou identificar os pontos onde ela é? Tá, então vamos calcular a derivada, né? Que seria a derivada? Seria limite, quando x tende a zero. Ah, desculpa, h tem que colocar outra variável, né? H. F de x mais h menos f de x sobre h. Então tá, então a derivada é limite, h tende a zero. Aqui vamos substituir, né? É x mais h menos, opa, aqui é valor absoluto, menos valor absoluto de x. Então estamos com esse limite, valor absoluto de x mais h menos valor absoluto de x sobre h. Como é um valor absoluto, a gente analisa, tem que analisar os limites laterais, né? Porque temos que ver onde é positivo, onde é negativo, né? Para aplicar a definição de valor absoluto, certo? Beleza, então vamos calcular. Então vamos pegar seja x positivo, vamos pegar x positivo, certo? Se x é positivo. Então vamos fazer um h muito pequeno, considere h pequeno, h um número suficientemente pequeno, tá ok? Né? Suficientemente pequeno, tá ok? X mais h seja maior que zero, tá? Certo? Então vamos calcular o limite aqui. Então a derivada vai ser, nesse caso, né? X mais h é positivo, então o valor absoluto é igual, menos. Como x é positivo, vai ser x sobre h. Aqui posso cancelar o x, fica h entre h é 1. Então a derivada é 1, constante. Muito bem, mas esse é um caso em que x é positivo. Existe a derivada é 1. Beleza? Vamos calcular agora, se seja agora x negativo, outro caso, né? São dois casos. Caso 1, caso 2. De novo, vamos considerar h suficientemente pequeno, né? Como tende a zero, é um número bem pequeno. E tal que x mais h é negativo. Certo? Então, aqui a derivada. Limite. X mais h vai sair menos x mais h, que é negativo, né? Menos x mais h. Menos, vai sair menos x mais h sobre h. Então, aqui vai sobrar
menos h. Entre h dá menos 1. Então, para x maior que zero é 1, para x negativo é menos 1. Existe a derivada. Tá? Então, vamos agora analisar o terceiro caso, que é quando x igual a zero. Então, aqui, derivada em zero. É limite. X mais h. Ou 0 mais h, que é h, né? H menos 0 sobre h. Fica assim, né? Fica assim, no zero, quando x é zero. Bom, aqui esse limite não existe, né? Por que não existe? Porque se você calcula os limites laterais, aqui dá 1, porque aqui o h é positivo. Então o valor absoluto some. Então vou colocar assim. E se é h negativo, dá menos h sobre h. Então dá menos 1. Então temos que os limites laterais são diferentes, portanto esse limite não existe. Então isso aqui não existe. Portanto, podemos concluir o quê? F, que é o valor absoluto, né? Função valor absoluto, é diferenciável, é derivável em os reais menos o zero. Então, todos os pontos têm derivada, menos no zero, que falha, não tem, esse limite não existe. Então, nos reais menos a origem. Então, f não é diferenciável, não é derivável, um único ponto, x igual a zero. E por que será não derivável? Se você vê o gráfico, o que acontece no valor absoluto? Como que é o gráfico do valor absoluto? É uma B, né? B. Opa, assim. Então, chega aí, né? Bate aqui no zero e sobe. Certo? São as duas retas, né? Então, o que acontece aqui no zero? Aqui a inclinação para x maior que zero é 1, claro, porque é a reta, né? Aqui a inclinação é menos 1. Aqui a reta é menos x, menos 1. E aqui no zero chega numa quina, então não tem reta tangente aqui, está falhando. É uma quina, né? Então em zero não está definida a inclinação. É como um ponto aí que é uma esquina, não está definida uma inclinação única, né, para a derivada. Certo? Tudo bem. Então o gráfico da derivada seria como? Tá, esse gráfico é da função, né? E o gráfico da derivada. Seria assim, olha só. Para x maior que zero é 1, constante. Para x menor que zero é menos 1. Aberto, né? E em zero a gente não sabe. Não sabe, ou seja, não tem definição para o zero. Então, por isso são dois buraquinhos abertos. Ou seja, assim, uma reta assim, aberto, aí sobe. Certo? Isso aqui seria o gráfico da derivada. Do valor absoluto.
Muito bem. Perguntas? Tá, isso tá bom. Se tem perguntas na lista, pode fazer, tá? Vamos ter uns 5 minutos, talvez ainda. Uns 10, 15 minutos. Tá. Vou fazer mais um exemplinho. Ah, tá. Vou fazer da lista aquele exercício do f de x, né? 1 sobre x ao quadrado, né? Vou pegar aquela lista também. Não sei se vocês já estão fazendo a lista. Eu tenho aqui. Professor, Sim. Sim. Pode falar. aqui, eu fiquei com dúvida Uhum. na terceira, que é da primeira. A terceira. Esse aqui? Você está vendo a minha tela, né? Aquela que é f é igual a x ao quadrado mais 1, dividido por x menos 2. Tá, vamos fazer isso então. Obrigada. X ao quadrado mais 1 sobre x menos 2, certo? Para x igual a, né? Certo. Uhum. Então, assim, vamos fazer um limite. F de A mais H. Você aplica a definição. Limite. Então, aqui, vamos substituir H mais A mais H quadrado mais 1 sobre A mais H menos 2 menos H quadrado mais 1 sobre A menos 2 sobre H. Essa é a substituição da fórmula, né? Agora aqui a gente tem que operar. Vamos lá, então, temos que... Bom, aí bastante conta, hein? Vamos fazer, então, vamos fazer H, A mais H menos 2, A menos 2. Aqui subtração de frações, né? Então vai ser A menos 2 vezes A mais H ao quadrado mais 1 menos A mais H menos 2 A ao quadrado mais 1. Tá? Estou multiplicando frações, multiplicando os quocientes, né? E multiplicando por H. Bom, aí a gente tem que... qual a ideia, né? Acho que daqui já você consegue. Porque aqui simplesmente é fazer ao quadrado esse, mais 1, aí multiplicar esse 1 com cada, né? Aqui, multiplicar 1 com cada. Aí vai aparecer os termos, aí você vai matar vários termos. Um desses termos que você vai eliminar é o H. Embaixo ou em cima. Aí você vai poder calcular o limite. Esse vai ser a derivada. Tá? Tá, então vou deixar aí para você continuar. Aí você me diz na próxima aula se conseguiu. Tá? Mas aqui é o caminho. Tá? Já você chega. Ok, obrigada, professor. Tá? A partir daqui você pode chegar. Tá? Eu estava interessado, de fato, em essa questão aqui, ó, A6. A6, isso. Determine se existe ou não a derivada em zero. Do x sendo de 1 sobre x. Tá, vamos fazer isso. Aí a gente termina essa aula aí. Acho que já temos 10 minutos ainda. Tá. Então vamos fazer a 6, tá? Aí se determine. Porque eu vou entregar outra lista, tá? Então eu quero que vocês avancem nessa lista 4, aí eu vou entregar a lista 5, por isso então dá uma ajudada aí, né, nesse caso. F de linha é 0, quando f de x é
x seno 1 sobre x, né? X diferente de zero. E é zero quando x é zero. Então, Albert, essa função é bem legal. Ela é interessante porque o gráfico é assim, tem duas retas, né? O x menos x, e a função b é assim, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E vai acumulando. Sobe, desce, bate, desce, sobe, desce, vai acumulando. Esse é o gráfico. Tá? Se você coloca no aplicativo, dá para enxergar isso. Muito bem, vamos calcular a derivada em zero, né? Quem é a derivada em zero? É f de zero mais h. Então, f de h menos f de zero sobre h. Tá certo? Essa é a definição da derivada em zero da função f. Agora, você substitui. No lugar de f de h, vou colocar h diferente de zero, né? Então, vou colocar h seno de 1 sobre h. Aqui h é diferente de zero, então por isso posso colocar h seno de 1 sobre h. Menos zero, que é f de 0 é 0, sobre h. Então vai sobrar somente isso aí. Beleza? Aí vai ter limite, h tende a zero. Aqui posso cancelar h com h. Então vai sobrar seno de 1 sobre h. O que vocês acham? Existe ou não existe esse limite? Seno de 1 sobre h quando h tende a zero. Como o seno varia assim, né? Perto do zero, 1 sobre h é muito grande, né? Então você não vai ficar oscilando, né? Que é infinito. Começar a oscilar assim, né? Então, para mim, não existe. Não sei se para vocês fica a dúvida que não que existe, não. Professor, Hum. eu não entendi por que não existe. Ah, tá. Tá oscilando entre os valores aí, teoricamente existiria, não? Tá oscilando. Mas você poderia encontrar esses pontos, que é um, né? Uhum. Que vão ao infinito e vai convergir para um, certo? Lembra aquele exemplo que a gente passou lá na aula presencial, né? E aqui tem o menos um, tem esses pontos de baixo. Sim. Construir uma sequência de pontos que vai ao infinito e dá menos um. Então, como está oscilando muito, você pode encontrar pontos, sequência de números que converge para um e outra sequência diferente que também vai para, mas para outro valor, menos um. Então, o limite não seria único, portanto, não vai existir. Então, Tá, entendi. aqui não existe. Ok, obrigado. Tá? Tem que lembrar o que você pode ir nas anotações de aula, né, que você fez antes de eu viajar, e eu fiz um exemplo aí como escolher isso, né? Então tem uma sequência de números, né, que converge para infinito e vão para um. Esse seno vai para um e outra sequência diferente, né, que vai a menos um. Então, como o limite não é único, não vai existir, tá? Sim. Não vai existir, tá? Então, por isso, esse cara não existe. E como não existe, a gente deduz, né, portanto, pode falar ou pode afirmar que f não é derivável, não é, f não é derivável em x igual a zero.
Porque não é derivada, porque não tem derivada. Esse aqui não existe. Tá? Então, eu queria chamar a atenção para esse exemplo, esse exercício, né? E agora o que você vai fazer é fazer o mesmo que eu fiz, só que agora vai trocar de função. Vai colocar no lugar de x seno de 1 sobre x, você vai colocar x ao quadrado seno de 1 sobre x. O que acontece? No caso, existe, não existe, acontece a mesma coisa. Aí verifica lá. Pode fazer. Então, acho que tá bom por hoje. Próxima aula, se tiver perguntas, pode me falar. Vou entregar outra lista no grupo. A lista 5, tá? Então, tem que tentar terminar hoje até amanhã essa lista daqui. E se aparecer dúvidas, aí você me fala, professor, não consegui fazer a tal número, você pode dar uma ajuda, uma dica, aí eu dou, tá? Beleza? Vamos combinar assim, então. Vou parar a gravação.